noite. Só vai entrando, que em seguida a gente começa. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Natália? Bem-vindos. Dá mais um tempinho, pessoal, entrar. Dá pra ver o título da live? A live hoje é sobre metas, como atingir os objetivos, táticas de guerra para atingir os seus objetivos. Olá, boa noite, Andréia, Kelly, Mila, Alberto. Tudo bom, pessoal? Tô dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Rabi. Tô dando um tempinho. Tudo bem com vocês? Como é que foram de fim de semana? Oi, Fábio, primo. Eu tenho minhas anotações aqui. E já já a gente começa. Oi, Ruth, querida, tudo bom? Ruth tá sempre por aqui também. Vocês sabem que eu sempre trago um convidado, né? Só que essa semana o convidado que eu tinha convidado, o convidado que eu tinha convidado, a redundância, né? Ele não pôde, ele tinha um curso, ele se enganou com as datas. E aí eu passei ele então pro final de semana que vem, que vai ser uma live muito legal sobre constelações familiares no judiciário. Ele é juiz de direito e tá aplicando as constelações familiares lá no judiciário, né? Então vai ser bem legal falar sobre isso, que magia é essa, né? Mas hoje, então, eu não queria deixar sem live, e aí eu me aventurei aqui para dividir com vocês os meus conhecimentos em coaching, né? Vocês sabem que eu fiz uma formação em coaching. Eu sou promotora de justiça, alguns já me conhecem, né? Ó, o Celso entrou aqui, que é coach também, meu colega de curso. Bem-vindo, Celso. Então, como eu ia dizendo, eu sou promotora de justiça, né? Minha profissão é essa, eu não atuo como coach, mas eu faço alguns trabalhos voluntários como coach para me manter atualizada no assunto, para poder colocar em prática aquilo que eu aprendi, né? Então, eu gosto muito, assim, de poder compartilhar com vocês o que eu aprendo e também poder ajudar algumas pessoas, que eu tô fazendo uma mentoria com uma pessoa que quer publicar um livro, e eu tenho experiência em publicação, né? Então, tô ajudando ela a fazer atingir essa meta, né? Então, hoje a gente vai falar de metas, de táticas de guerra pra gente alcançar aquilo que a gente almeja, né? Tem muita gente aqui que é funcionário público, né? Quem passou num concurso sabe que a gente precisa ter realmente táticas de guerra, montar estratégias para passar num concurso público, porque não é fácil, né? Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês essa minha experiência também misturado com o coach, tá? Pra gente poder daqui a pouco também vocês aplicarem nas metas de vocês, assim, que vocês queiram alcançar os objetivos que vocês queiram alcançar. Eu tô suando, né? Tá muito calor hoje. Meu Deus. Bom, então pra gente falar em meta, aquela coisa que a gente quer muito alcançar, aquele objetivo muito legal que a gente tem, né? Que pode ser passar num concurso, emagrecer, conseguir um relacionamento, enfim, cada um tem o seu, né? A sua meta nesse momento, que elas vão, às vezes a gente vai mudando de meta durante a vida, né? Quando eu passei na faculdade, a minha meta principal era passar no concurso de promotor de justiça, era o concurso que eu mais queria. E eu apostei todas as minhas fichas nisso, né? Depois eu vou contar um pouquinho pra vocês.
Então, a coisa que eu primeiro entendo, assim, que é necessário pra gente atingir uma meta é a mentalidade de querer muito, ser uma ideia fixa, de você querer, assim, apostar tudo que você pode, colocar sua energia naquilo. E quando a gente direciona a energia para uma coisa específica que a gente quer muito, essa energia vai fazer aquilo andar. Porque se a gente tem um monte de pequenas metas, assim, às vezes a gente dispersa a energia em um monte de coisa e acaba não fazendo nenhuma direito, né? Então, assim, o meu conselho é a gente escolher uma meta por vez e ir atrás daquilo e colocar energia naquilo, porque o nosso tempo é finito, né? A gente não tem tempo para todas as coisas. O nosso dia tem 24 horas e a gente não tem como multiplicar isso, né? A gente tem que fazer valer aquelas 24 horas e apostar naquilo que a gente quer muito para fazer, para conseguir, né? Então, uma das minhas dicas é a gente colocar energia naquilo específico que a gente quer alcançar, né? Não espalhar em várias pequenas metas que daí a gente acaba não fazendo nenhuma direito. Ah, mas eu tava terminando de me apresentar, já entrei no assunto, já fiz uma confusão, né? Também eu sou escritora e tenho a formação em coach, porque eu gosto muito dessa área de desenvolvimento humano, de poder a gente evoluir como pessoa. Então eu aplico pra mim e aquilo que eu acho que dá certo, eu acabo dividindo com vocês, né? Ó, a Maria Augusta entrando, minha colega que fez a live há 2 lives atrás, ou duas lives atrás, ela fez. A Débora também, minha colega. Então, bem-vindas, meninas e os meninos que estão aqui, né? Então, vamos começar falando nesses assuntos. Bem, então, como eu falei, então, primeiro, tem a mentalidade de querer muito, tem que colocar primeiro a ideia fixa na cabeça de que tu quer muito, porque senão a gente acaba, né? Tem muita informação no muita coisa acontecendo e a gente acaba não botando energia naquilo que a gente quer conquistar. E aí é muito importante, então, o primeiro elemento, que é a clareza. A clareza é o que vai me deixar aquilo, né, muito específico daquilo que eu quero alcançar. Se eu não tenho clareza, eu não sei para que caminho eu vou ir para chegar naquilo, né? Se eu não tenho uma coisa específica, assim, se eu não sei direito o que eu quero. Ah, eu quero ser feliz, por exemplo. Ser feliz não é uma meta palpável, né? Ser feliz é uma coisa ampla. Então, o que eu vou falar com vocês aqui é como transformar uma meta ser feliz numa coisa palpável, que é uma meta SMART, que a gente chama, que é uma sigla dos Estados Unidos, que cada letrinha significa uma coisa. E aí a gente transforma uma meta de uma maneira que ela seja palpável pra gente poder alcançar, tá? Então a gente tem que pensar assim, como se a vida fosse uma fotografia de um quebra-cabeça, aquilo que eu quero chegar naquela fotografia. Então, como eu tô montando o quebra-cabeça, quem dá esse exemplo e usa essa analogia é o Jerônimo Temel, que é um coach que forma coaches, que vocês devem conhecer da internet, ele é muito, muito conhecido, que foi no IGT que eu fiz a formação. E eu acho ele incrível, assim. Então ele fala isso, que a gente tem que pensar que a gente cada oportunidade que aparece é como se fosse pegar uma pecinha do quebra-cabeça da sua vida. E você tem que olhar aquela pecinha e ver se encaixa naquela fotografia daquilo que você quer. Porque se não encaixa, a gente tem que saber dizer não e descartar essas oportunidades que não servem para aquilo que a gente quer atingir. Então a gente poder dizer não para as coisas que não vão ao encontro dos nossos objetivos é uma estratégia inteligente para a gente poder alcançar aquilo que a gente quer. Então eu vou falar para vocês vocês podem me perguntar se vocês ficarem com alguma dúvida daquilo que eu tô falando, tá? Que daí eu vou comentando. Então eu falei que a meta ela tem que ser SMART, né? Então o S do SMART é específica, né? Que ela tem que ser específica. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de ser feliz, ela não é específica. O que eu preciso para ser feliz? O que é a primeira coisa que eu tenho que atingir para ser feliz? Eu tenho que... Ó, o Amaral entrando aí. O Amaral é crítico dos coaches. Ele veio aqui me polemizar, eu acho.
Tudo bom? Não tem problema, a gente defende aqui que o coaching bem feito pode ajudar muito as pessoas, porque o coaching é como se você fosse um personal de metas, você vai ajudar aquela pessoa a sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Como é que é esse caminho, o que é necessário, e aí a gente vai vendo esses detalhes. Então eu tava falando da meta SMART. SMART, deixa eu vir mais pra frente porque essa luz tá ficando forte e fraca, assim, isso. Então SMART ela tem que ser específico, então ser feliz, por exemplo, não é específico. O que é necessário para ser feliz? Ah, para eu ser feliz eu tenho que emagrecer. Ah, bom, agora emagrecer a gente tá pensando numa coisa específica, tá? Então, passar no concurso é uma meta específica, não é uma coisa assim, né, ampla que a gente não pode mensurar, e daí a gente vai ver os outros elementos aqui, tá? O segundo, então, é o M, que é mensurável, ela tem que ser mensurável. Então, eu quero emagrecer, quantos quilos eu quero emagrecer, né? Então, eu posso medir quanto, eu quero emagrecer 5 quilos até o verão. Tá, ok, já temos uma meta específica, mensurável. O A é atingível, tá? Então, essa minha meta é atingível, emagrecer 5 quilos até dezembro, digamos assim, nós estamos em outubro, novembro, dezembro. Bem, 5 quilos não é uma coisa exorbitante, né? Eu acho que é uma meta possível de ser atingida, né? Diferentemente, por exemplo, se a minha meta fosse ganhar dinheiro e eu queria ficar milionária até o fim do ano. Então, uma meta é ganhar 1 milhão até o fim do ano. Bom, eu não sei como fazer isso. Pra mim, não é uma meta atingível, entenda? Ou então, eu jogo tênis, eu quero ganhar Roland Garros. Bom, isso não é uma meta atingível, né? Pra uma pessoa que já passou do tempo, não treinou o suficiente, então, né? Então, ela tem que ser uma coisa possível dentro daquele espaço e das condições que você tem para atingir. Senão vai ficar uma coisa assim, né, perdida. Ó, New Families, a Ju tá por aqui. Tudo bom, Ju? Então, falei disso, que ela tem que ser específica, mensurável, atingível, né? E depois, então, vem o R, relevante. Pra gente conseguir aquilo que a gente quer, a gente tem que ter um pra quê importante. Pra que eu quero emagrecer, por exemplo? Pra que eu quero um relacionamento? Pra que eu quero passar no concurso? Entende? Por exemplo, eu quero emagrecer porque eu quero ter saúde para poder viver mais e cuidar do meu filho. Nossa, isso é um pra quê relevante mesmo. Isso é uma coisa que faz a gente querer alcançar essa meta, né? Ou então eu quero manter a minha autoestima elevada, então eu preciso emagrecer. Então o meu pra quê também é importante, porque é uma coisa interna que vai me fazer eu me sentir melhor. Entendem? Então a nossa meta para ela, isso que eu tô falando é tudo para ela ser, pra gente conseguir atingir ela, né, de um modo eficiente. Entendem? Bom, quando eu já tenho o meu pra quê no relevante, a última letra do SMART é o T. Ela tem que ser, ela tem que ter um tempo determinado para eu atingir. Eu tenho que me propor a fazer coisas dentro de um tempo para atingir aquela meta, tá? Então, por exemplo, vamos de novo no exemplo do emagrecer, que eu acho muito fácil, muito ilustrativo, né? Eu quero emagrecer 5 quilos até dezembro. Não seria nada mal emagrecer 5 quilos até dezembro, até gostei dessa meta. Bem, então o tempo é justamente isso, eu determino que até dezembro eu vou emagrecer 5 quilos, e aí eu vou traçar uma linha até fim de dezembro para saber tudo que eu tenho que fazer para atingir aquilo. E tem estudos que dizem quando a gente determina o como e o quando eu vou fazer, eu tenho muito mais chances de atingir, de obter aquele resultado, porque daí eu vou me esforçar, porque eu tenho uma planilha, digamos assim, de projeção de como e quando. Então eu já tenho traçado as coisas necessárias para aquilo dar certo e o tempo que é necessário. Entenderam até aqui a meta SMART? Querem que eu repita?
Ah, esqueci de pegar água aqui. Já tô com sede. Olha, deixa eu ver quem é que tá aqui. A Liz. Oi, Liz, tudo bom? A Liz também fez live com a gente. Carolina Tomás é minha amiga e colega de coaching. O Alan Delon também tá sempre por aqui. Tá, então vou seguir. Não tem dúvidas? Vocês não têm dúvidas sobre a meta SMART, né? Específica, mensurável. Ela tem que ser possível, atingível, né? Não pode ser uma meta mirabolante. Obrigada, Celso. Tá, tô explicando bem, então tá. Relevante, que ela tem que ter um pra quê, uma coisa importante, que esteja um motivo pra eu querer atingir aquilo. E ela tem que ter um tempo determinado que eu me proponho a atingir aquilo que eu coloquei como meta, tá? Bom, quando a gente faz, vou dar uma explicada no processo de coaching, que é justamente traçar esse caminho do A, que é onde eu tô agora, até o B, que é onde eu quero chegar. Então, se eu quero emagrecer esses 5 quilos, o que é necessário fazer, tá? Aí a gente vai ter 5 Cs e 1 A. 5 Cs é clareza, que eu expliquei pra vocês, caminho, caminhada, consistência e conquista. Tudo isso junto com o A, que é o alinhamento dos meus valores. Tá, agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, a clareza é o saber exatamente aquilo que eu quero, ter clareza da meta que eu quero atingir. Se ela é uma meta SMART, né? Se ela não for, eu vou transformar ela numa meta SMART, vou ter que adaptar ela, pensar como eu vou deixar ela específica, como eu vou deixar mensurável, atingível, relevante e com um tempo determinado, tá? Então essa é a clareza. Eu sei o que eu quero, então eu vou poder seguir no caminho para chegar aonde eu quero. Porque tem aquela coisa, se a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho serve, né? Isso tá no o Coelho do País das Maravilhas, disse, do Alice no País das Maravilhas, disse pra ela isso, né? Ela perguntou, Coelho, pra onde é que eu vou? Ela disse, onde é que tu quer ir? Ela disse, eu não sei. Bom, então qualquer caminho serve. E pra nós também. Se a gente não sabe a nossa meta, daí fica difícil. Olha, entrou a Ivana aqui, minha colega, mais o Eric, bem-vindos. O Eric também fez live aqui com a gente falou do perfil comportamental, que é uma ferramenta muito legal de coaching para descobrir as características das pessoas, né? Tá. Então, a gente já sabe a nossa meta, a gente vai traçar o caminho. O caminho é justamente pensar o que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado. Então, se eu quero emagrecer 5 quilos, que tipo de comida eu tenho que comer, né? Se eu tenho que fazer exercício ou não, que horas eu vou fazer exercício, eu vou numa nutricionista, não vou, o que eu vou fazer? Então eu vou traçar todos os elementos necessários que eu entendo para chegar naquele meu objetivo. Vou parar de comer carboidrato, vou cortar doce, enfim, tudo aquilo que eu acho que é necessário. E lembre-se, esse caminho para cada pessoa é diferente, então o meu caminho de emagrecer 2 quilos, ou de passar no concurso, ou de seja lá o que for, é diferente para cada pessoa, tá? Ele é individual. Então, eu que vou ter que saber e identificar aquilo que é necessário. De repente, eu vou precisar da ajuda de uma nutricionista, vou precisar da ajuda de um personal, mas eu vou ter que traçar esse caminho, né? Até o ponto B. Aí, o que mais que é necessário? O outro C é a caminhada. O que? Eu vou ter que começar a me colocar em movimento para atingir aquela meta. Então, eu vou começar a fazer academia, eu vou começar a comer menos, eu vou começar a minha dieta, eu vou... Entendem? É a caminhada, é se colocar em movimento para chegar naquele ponto B que eu estipulei. O terceiro é a consistência. A consistência eu acho muito importante, assim, porque às vezes a gente traça uma coisa, pensa que vai fazer, começa a fazer e desiste no meio do caminho, né? A gente para de fazer exercício, a gente para de estudar para o concurso que a gente quer, a gente para de, enfim, de fazer aquilo que a gente acha necessário, que a gente se estipulou, que era o caminho necessário para chegar no ponto B. Eu, por exemplo, agora tô escrevendo meu livro, tá? É um livro de crônicas, então eu estipulei
que todos os dias eu tenho que trabalhar um pouquinho nesse livro. Mas o que acontece? Que às vezes a gente não faz, mas a consistência é o mais importante. Ou seja, mesmo se um dia eu não fiz, eu me propus a no dia seguinte fazer o dobro, né? Digamos que eu estipulei 15 minutos, no dia seguinte, se eu não fiz, eu vou fazer meia hora, então, daquilo que faltou. Eu não posso separar a consistência, a disciplina de se manter naquilo que a gente quer. É uma coisa que é o passinho que vai somando e no fim vai dar o resultado. Entendem? O outro C, que é o quinto C, então, é o da conquista. Fazendo tudo isso, mantendo a consistência, no fim eu vou chegar naquele ponto B que eu tracei. E é importante sempre a gente traçar pequenas metas para chegar naquele ponto B. Então, comemorar, eu perdi 1 quilo, que bom, sabe? Porque daí a gente vai se estimular e vai poder continuar e vai ter um incentivo para continuar, porque tá dando certo. Não posso pensar, ainda faltam 4 quilos, não. Quanto que eu já quanto que eu já me distanciei do ponto A? Eu já perdi 1 quilo, né? Ou eu já venci toda a matéria de direito civil que eu tava estudando pro concurso. Ainda falta todas as outras, né? Mas eu já andei tudo isso aqui, então já me afastei. Então isso vai fazendo a gente se estimular e manter a consistência. E por fim o A, que eu falei, que é o alinhamento. Porque tudo isso tem que estar alinhado com os meus valores, né? Essa meta que eu quero, ela tem que estar alinhada com aquilo que é um valor para mim. Porque daqui a pouco eu tô atrás de uma coisa que ela não tem nada a ver com aquilo que eu acho que é um valor importante e às vezes eu nem me dei conta. Então a gente, por exemplo, se o meu valor é segurança, tá? Então vai ser importante eu fazer um concurso público, porque vai preencher esse meu valor. Para mim, o valor da segurança é muito importante, é o meu número 1, assim. Se eu não tenho, me sinto segura, todo o resto vai por água abaixo. Parece que me desestrutura total, assim, até como ser humano legal. Eu começo a ficar uma pessoa não legal, porque eu tô insegura, tô sempre eu fico naquele estado de luta e fuga, né? Que a gente não raciocina e acaba fazendo bobagem, entende? Então, é muito importante a gente avaliar se aquilo que a gente está buscando tem a ver com os nossos valores, né? Daqui a pouco eu tô insistindo num relacionamento que bate de frente com o valor meu, né? Tô insistindo numa relação que daqui a pouco bate num valor da segurança, bate num valor de alguma outra coisa que não tá legal, e eu fico insistindo naquilo e não me dou conta. Tá me fazendo mal, mas eu não tô me dando conta, eu tô insistindo naquilo e né? Então a gente tem que sempre se dar conta, assim, se tá atingindo um valor da gente. Um outro exemplo, o cara quer ser piloto de avião, ou a moça, enfim. Mas tem o valor da segurança e da família muito presente, muito alto. E aí é uma profissão que ele vai ter que ficar muito tempo longe da família, né? Então, às vezes, a pessoa não tá se dando conta disso, que se conseguir, daqui a pouco vai ser infeliz porque não vai conseguir conciliar com aquilo que ele acha importante para a vida dele. Entendem? Então, eu vou só fazer um resumo de novo. Então, clareza, caminhada, né? Que é o caminho que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo. A caminhada, que é se colocar em movimento e começar a fazer aquilo que eu me propus para atingir a minha meta. A consistência, que é a disciplina do todo dia fazer o que eu me propus. A conquista, que é daí a gente chegar naquilo ali e ver se tudo isso está alinhado com os meus valores. Tá? Até dá para fazer uma ferramenta de valores, que é para a gente descobrir quais são os nossos valores, é um rol. E a gente vai elencando o que é importante, o que é importante, e no final a gente vai botar os 5 principais, assim. É bem legal de fazer. Até de repente numa outra live eu posso trazer pra gente fazer ao vivo, posso fazer os meus pra mostrar pra vocês e a gente ter uma ideia, assim.
a gente faz muito nas mentorias e sessão de coaching. Então, quem tá fazendo comigo essa mentoria do livro, que é a Ana, que é até ela é assessora lá do MP, que foi uma seleção que eu fiz no Instagram. Algumas pessoas que estão aqui participaram, né, me mandaram as metas e foram um monte de meta muito legal, que eu queria muito ajudar todo mundo, mas eu tinha que escolher uma, né. Aí eu escolhi a dela, que foi a primeira que me mandou, pra não ter injustiça, assim, porque eram muitas metas muito legais, assim. E aí a gente tá fazendo, né, essa caminhada pra eu ajudar ela a sair do ponto A e chegar no ponto B, que é escrever um livro que ela quer publicar, tá? Alguma dúvida? Oi, Andréia, tu tá aqui também, Andréia Vilarinho. A minha colega, Elaine Lorenzon. Cristiano Ledur, também meu colega. Legal, gente, ver vocês aqui. Tem gente nova também que eu não conheço, mas sejam bem-vindos, né? Ó, o Cristiano entrou, a Janine. Tá, gente, estão entendendo até aqui? Tá tudo tranquilo? Então a gente falou da meta SMART e falou do caminho, né, dos 5 elementos pra gente chegar do ponto A ao ponto B e atingir a nossa meta. E agora eu vou começar a falar um pouco de táticas de guerra. Deixa eu ver que horas são. Estamos tranquilos, 7h30. Que é o seguinte. Eu vou dar um exemplo, tá? O Phelps, que é aquele nadador vencedor de tudo que é coisa, tá? Quando ele tava treinando pra Olimpíada, ele fazia o seguinte, ele se colocou como uma coisa que ele colocou pra ele, era de todo dia entrar na piscina. Todos os dias. Pode acontecer o que acontecesse, ele ia entrar todo dia na piscina e ia treinar, tá? E aí, isso, geralmente os nadadores não treinam no domingo, coisa assim. Então ele ficou com 52, mais ou menos, que é o número de domingos que tem no ano. 52 domingos de treino a mais que os outros nadadores. E ele, naquele ano, ele foi realmente... ganhou medalha de ouro naquela Olimpíada, tá? Então, o que eu quero perguntar pra vocês é qual é que vai ser a piscina de vocês. O que é que vocês vão fazer a mais nessa caminhada que vai fazer a diferença no final? Vejam, entrar na piscina todos os dias, ele já entrava, né? Mas ele resolveu entrar também nos dias que ele tinha de folga, ele resolveu treinar também. Então essa é a diferença de um dia de treino a mais na semana, fez toda a diferença lá no final, que foi o resultado que ele se saiu melhor que os outros. Então, o Adriano tá perguntando se vale para hobby. Claro que vale para tudo. A meta é que tu entender que é importante para tua vida, que tu quer atingir. Pode ser tocar um instrumento, pode ser melhorar num instrumento. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu tinha 19 anos, eu inventei de jogar tênis, tá? Eu já velha pra começar a jogar tênis, né? O pessoal que se destaca começa a jogar de criança, né? Eu comecei a jogar tênis e me apaixonei pelo esporte. Começava, jogava todos os dias, assim, eu queria jogar, queria melhorar, comecei a jogar torneio, perdia, assim, de lavada. Perdia muito, assim, sabe? Perdia pra todo mundo. Até pra quem não jogava bem, eu perdia. Daí, eu disse, não, eu vou ter que fazer alguma coisa pra eu superar as outras pessoas, começar a ganhar. Não é possível. E aí, o que eu fiz? Eu ia treinar todos os dias. Esse era o meu diferencial. Meio-dia, eu trabalhava na Exatoria Estadual, lá em Caxias. Eu saía, ia pro clube, que era pertinho, cidade do interior, tudo é perto, né? Em vez de almoçar, eu ficava batendo paredão, 45 minutos, 50 minutos de paredão, treinando a consistência da bola.
e aí voltava a trabalhar. Aí fim de tarde eu marcava o jogo com alguém, então eu treinava paredão todos os dias de meio-dia e de tarde eu ia jogar tênis com alguém. E aquilo eu comecei a melhorar, comecei a ganhar, mas não ganhava os torneios ainda. Ganhava uma partida aqui, ganhava uma partida ali, mas não ganhava. E não tem muitas mulheres que jogam, né? As mulheres que jogavam nos clubes eram mulheres mais velhas que eu, assim, tipo, digamos, se tivesse a minha idade hoje, 30 e poucos anos, 40 anos, 50 tinha. E eu era uma guria de 19 anos e eu não conseguia ganhar delas. E pra mim, o meu objetivo era começar a ganhar delas, e elas tinham muito mais experiência que eu, mas eu corria mais, mas eu não tinha experiência de jogo, de quadra, de coisa. E aí, qual foi a minha tática de guerra? Primeiro foi essa de eu melhorar muito a execução, né, treinar muito para conseguir manter uma consistência da bola. Mas me faltava experiência. Qual foi a segunda tática de guerra que eu resolvi fazer? Eu comecei a sair para jogar torneio estadual. Vocês imaginam, eu mal jogava torneio lá em Caxias, né? E perdia. Imagina eu indo jogar torneio estadual. Eu perdia muito mais, né? Geralmente perdia na primeira. Mas o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que eu me sujeitei, me coloquei nessa posição vulnerável de ir lá perder para essas pessoas? Porque daí eu ganhei muita experiência de cancha, muita experiência de controle emocional, de se colocar na quadra, de lidar com aqueles conflitos que aconteciam ali na hora de disputar uma bola, de que daqui a pouco é fora, é dentro, e daí, sabe? E de enfrentar pessoas que jogavam muito melhor que eu e ir lá com humildade com o meu jogo e jogar e fazer pontos se fizer, se não fizer, entendeu? Mas estar ali, se colocar numa posição de aprender, para ter experiência. E aí quando eu voltava para jogar em casa com as pessoas que eu estava acostumada, era uma coisa muito mais fácil, né? Porque não tinha toda aquela pressão de ser um torneio estadual, era um torneio, né? E a terceira tática de guerra que eu fiz, eu comecei a jogar com os homens. Eu jogava com os homens para treinar. Esses jogos do fim de tarde eu marcava sempre com os homens. Porque daí quando eu ia jogar com as mulheres, a bola era mais devagar, o saque era mais fraco, a batida era mais fraca, então eu tava muito mais rápida, acostumada com bola muito mais rápida de lidar com os homens, tendo experiência de jogo fora de casa, de lidar com o estresse, de ter controle emocional. E eu comecei a ganhar todos os torneios. Pra não dizer... Até vou mostrar pra vocês aqui. Ali em cima, aqui, ó. Lá em cima, lá, ó. Dá pra ver uns torneios, uns troféuzinhos ali em cima também tem, ó. Que eram os meus troféus que eu comecei a ganhar das mulheres e comecei a ser campeã dos torneios lá em Caxias. Pra mim, essa era a minha meta. Eu sabia que estadual eu nunca ia ganhar, porque daí era o pessoal que jogava desde criança, que tava muito, né, muito na minha frente, não tem como. Mas lá em Caxias eu sabia que eu podia ganhar delas. Só que eu tive que adotar uma tática de 3, né? 3 diferenciais que eu adotei pra mim, que eu consegui superá-las, né? Isso significa ter força de vontade, diz a Maria Augusta. Que exemplo, diz a André. Sim, mas o que eu quero dizer pra vocês é que quando a gente coloca uma ideia fixa, a gente consegue. Se aquilo depende só da gente, né? Quando eu passei no concurso do MP, e vocês que estão aqui, muitos são concursados, sabem o que a gente passa, é tática de guerra. A gente monta toda uma estratégia para vencer um programa e achar tempo para estudar, e achar tempo para fazer aula, e achar tempo para trabalhar. Eu trabalhava em Caxias, fazia a escola do MP em Porto Alegre, então eu trabalhava até as 4h30 e ia para Porto Alegre, pegava o ônibus e para assistir a aula do MP, na escola do MP. Daí às 11 horas eu voltava para Caxias para trabalhar no outro dia. Então era uma ideia fixa, eu queria ser promotora de justiça.
vocês vão achar que eu sou louca, né? Mas é que eu não tenho tantas ideias fixas na vida, mas as que eu tive, eu tô trazendo de exemplo, pra vocês verem que quando a gente quer muito uma coisa e a gente coloca como meta SMART, assim, mensura ela, coloca ela como... e traça esse caminho, como é que eu vou fazer e qual vai ser a minha piscina. Eu acho que essa é a mais importante de todas. Qual é a minha piscina? O que eu vou fazer todos os dias que vai me diferenciar dos outros? Enquanto alguém tá lá assistindo Netflix, eu tô estudando. Entenderam? E a minha tática de guerra também pro concurso, como eu trabalhava durante o dia na exatoria lá, né, que eu tinha passado naquele concurso na exatoria, eu nem tinha telefone celular ainda, né? Sou antiga, né? Mas aí eu gravava as aulas e gravava, eu lia o código, a lei seca, eu lia e gravava. E aí todos os meus tempos livres eu botava o fone e ficava escutando aquele material. Aula e lei seca, aula e lei seca, aula e lei seca. Aí eu ia pra academia, aula e lei seca, aula e lei seca. Eu ia caminhar, aula e lei seca. Eu pegava o ônibus de Caxias pra Porto Alegre, aula e lei seca. Aula. Eu não conseguia ler porque eu ficava enjoada. Então eu ficava escutando a lei e escutando o material da aula. Então também foi uma tática de guerra que eu adotei assim pra poder otimizar o meu tempo, porque eu não tinha tanto tempo para estudar, porque eu também trabalhava, né? Hoje em dia, com esses aplicativos, com e-books, é tudo muito mais fácil, assim. Claro, tem muito mais gente, eu acho, fazendo concurso e estudando justamente essas estratégias, né? Então a gente tem que descobrir qual é a nossa piscina, o que vai fazer a gente se diferenciar dos outros para ser melhor. Vamos ver o que o Celso está dizendo. Minha meta é fazer 10 exercícios de barra fixa supinada até o fim do ano. Vou todos os dias treinar na academia. No fim de semana, treino no parque público. É isso aí. É a gente descobrir o que é a pequena vitória que a gente vai fazer todos os dias para nos diferenciar lá no final. Que vai fazer a gente chegar mais perto do nosso resultado e alcançar. Alguém mais quer dividir aí alguma coisa que tá buscando, que tá focado em conquistar? Oi, Marta, bem-vinda. Nossa presidente da Associação do Ministério Público. Tá aqui. E uma outra tática de guerra que eu quero trazer pra vocês. Eu encasquetei que eu queria melhorar meu inglês. E ficou uma ideia fixa. Daí eu tive a oportunidade de participar de uma seleção para estudar em Washington. Era um curso para funcionários públicos do Brasil para estudar macroeconomia na Universidade de Washington. Aí tinha que fazer uma seleção em inglês. Aí eu conversei com os colegas que já tinham ido, que tinham feito, para saber o que eles tinham feito e tal, para eu poder ir pra entrevista, tá? Daí preparei a entrevista, tá? Daí fui uma vez, não fui selecionada. Daí o selecionador lá me disse, não esquenta, tenta de novo, né? Muita gente tá concorrendo, porque era uma bolsa paga, né? Pelo projeto Minerva. Daí tinha gente de todas as instituições do Brasil, assim, concorrendo e tal. Tá. Aí eu pensei, bom, colegas do MP já foram, eu também posso conseguir, né? Vamos lá. Fui outro ano, fui. Tinha que ir pra São Paulo fazer entrevista, então era gasto, né? Tinha que ficar no hotel lá, e tal, não sei o que. Era gasto. Pegar o avião e ir lá fazer a tal da entrevista. Fui de novo. Não fui selecionada. Aí eu, larguei de mão, deixei um tempo, daí fui fazer mestrado, fiz meu mestrado, tal. Terminei o mestrado, nananã. Aí resolvi
Eu já sei, voltou? Voltou? Me digam se voltou. Acho que agora voltou, né? Como é que tá? Cortando? Ai, internet funciona. Voltou. Ok, voltou. Tá, vou tentar, vou falar mais um pouquinho. Bom, então eu tentei, na terceira vez, eu fui fazer a entrevista em inglês de novo, tá? E aí eu falei era o mesmo, sempre o mesmo senhor esse, que era da universidade, que tava selecionando, e ele que fazia a entrevista. Daí eu falei pra ele, o senhor veja que eu tenho muita vontade de fazer esse curso, eu tô aqui pela terceira vez, eu não sei se o senhor lembra de mim, mas eu lembro do senhor todas as vezes, e eu tô aqui de novo, e eu não vou desistir enquanto o senhor não me mandar me escolher pra eu fazer esse curso. Não sei se ele gostou disso ou não, mas eu fui escolhida pra ir fazer lá o curso, fiquei 6 meses em Washington fazendo. Mas eu queria melhorar o inglês, né, eu já tava com o inglês legal, tanto que eu fui selecionada, mas eu queria ficar, tipo, muito fluente, assim, muito. Aí, quando eu tava lá, então, eu adotei mais 2 táticas de guerra. Eu fazia aula na universidade, com os professores, as aulas todas em inglês. Eu só falava inglês com os meus colegas, eles queriam falar português comigo, e eu era a louca que ficava respondendo tudo em inglês com eles. E eu fazia curso de inglês no contraturno, e também fui fazer aula de teatro com os nativos daí. Meu Deus, ali foi punk. Digamos que eu entendia 60% do que eles estavam falando e tinha que decorar os textos em inglês e interpretar e ir lá se apresentar na frente deles. Bom, olha, foi punk. Eu me lembro que tinha uma cena que eu tinha que fazer assim, touch me, touch me. Era muito engraçado. A única coisa que eu me lembro da cena, assim, que eu contracenava com o outro cara, um colega, e era tipo uma mulher que tava desesperada pedindo a atenção do cara, e o cara não queria saber dela, e ela dizia touch me, e o cara não queria saber dela. Muito engraçado. Mas enfim. Tudo bem? Travou de novo? Me digam, gente, se travou de novo. Mila travou, tá tudo certo. Ela tá rindo, devem ter entendido a história. Tá, vou continuar. Qualquer coisa reclamem aqui. A Rabi também tá rindo, acho que entenderam, né? Do touch me. Ai, touch me. Bom, um salve, nunca mais me esqueci. E a outra coisa que eu fiz também pra melhorar o meu inglês na época era o Orkut, vejam bem, coisa antiga. Era o Orkut, eu entrei numa comunidade de brasileiros em Washington e entrei lá e disse que eu queria amiga pra fazer amizade e falar inglês, treinar o inglês. Aí eu fiz amizade com uma menina que era de Brasília, que tava morando lá, e a gente se encontrava no pub e ficava batendo papo em inglês, muito legal, assim. Também conheci gente diferente, né? E também conheci uma menina que era médica, que morava lá, que estava fazendo medicina. E em seguida, ela me apresentou os amigos dela, a gente ia no pub, daí ficava batendo papo, daí, nossa, era muito bom, assim, pra treinar. Então, coisas que eu acabei fazendo, que foi a minha piscina pra melhorar o inglês, né? E então, mais ou menos era essas as minhas colocações pra vocês a respeito das metas, assim, né? Pra gente atingir as nossas metas, a gente tem que, então, seguir traçar esse caminho, ter consistência e fazer a pequena vitória de cada dia, né? Ter aquela coisa de o que eu vou fazer, o que eu vou focar e fazer, para que aquela pequena coisa que eu fizer, somada todos os dias, no final, vai me fazer ter uma diferença
em relação aos outros que vai fazer eu atingir aquele meu objetivo, né? E aí, no caso, eu dei 3 exemplos meus das minhas piscinas que eu escolhi, né, para chegar aonde eu queria e conseguir. Meu inglês deu um upgrade enorme, assim, até hoje eu ainda, né, tenho, assim, facilidade, né, de ouvir, de entender e de falar, por causa de todo esse treino forçado que eu fiz na época que eu tava lá, né, que foi uma imersão, assim, né, de inglês. Olha, a doutora Luana entrou aqui, pediatra, minha amiga querida. Deixa eu ver os comentários aqui. Eu tinha visto um comentário da Marta que quer voltar a estudar, né? Querem me contar qual é a meta de vocês? O Celso disse que quer fazer 10 barras. A Marta é voltar a estudar e sempre fica protelando. A procrastinação é uma coisa, né? Eu tô procrastinando com esse meu livro. A Kelly que tá aqui, que é editora, sabe? Que eu tô, acho que há alguns anos, enrolando pra fazer, mas agora eu me botei como meta pra... Ia ser pra esse ano, mas a pandemia me desestabilizou bastante, né? Todos nós. E também não tinha como lançar livro presencial, eu não queria lançar livro também em e-book, só e-book, ou só fazer lançamento com uma live do livro, que graça, né? Eu quero ver vocês e conversar com vocês e bater papo e poder autografar e olhar no olho, tirar foto, né? Que graça tem fazer um lançamento virtual de um livro, não? Então, deixa pra quando... E aí, tipo, como não tinha o T, né, do Smart, o tempo, que era pra ser esse ano e daí esculhambou, então ficou pro ano que vem. Então, né, eu tô refazendo meus cálculos pra atingir. A Marta aqui diz, tem uma meta de voltar a estudar e tô sempre adiando. Ah, Marta, agora que tu, né, vai encerrar a tua presidência, vai poder, eu acho, te dedicar. A Kelly falou que persistência é fundamental. Eu também acho que é o C da consistência, né? Da gente não desistir. Se um dia não fez, não... Ah, então amanhã, já que eu não fiz, eu não vou mais fazer. Não, amanhã eu faço, então, né? Porque cada dia que nasce é uma oportunidade da gente recomeçar, né? Aquilo que a gente se propôs. E não de desistir. O que mais? Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa para me perguntar? Falta 10 minutos pra gente encerrar. Eu quero convidar vocês para a próxima live, então, que é com o Dr. Enzo de Gesso, que é juiz em Farroupilha. Ou Flores da Cunha agora, me deu um branco. Flores da Cunha. Que é um... Ele é incrível, assim, ele tá sempre em contato com estudantes e ele é uma pessoa super, assim, dedicada e ele aplica a constelação familiar lá e fala em vários congressos sobre constelação familiar, que é uma coisa, assim, que eu tenho muita curiosidade até de ver ao vivo, não tive oportunidade, né, de presenciar, mas é uma coisa que, não sei, pra mim parece mágica, né, que as pessoas fazem e acabam se colocando personagens no lugar das pessoas que estão em conflito e acabam resolvendo, né, as situações que não estavam até então conseguindo. Então, uma situação de conflito, de divórcio litigioso, acaba havendo acordo e as pessoas saem felizes da audiência, assim, depois de terem feito a constelação familiar. Então, é uma coisa muito interessante que eu convido vocês a conhecerem e a gente falar um pouco a respeito. Que, claro, ele vai falar na aplicação no judiciário, mas isso pode ser feito para qualquer conflito da vida, né, de qualquer área da vida, que a gente precisa resolver, às vezes até umas questões familiares com os pais ou com irmãos, enfim, o relacionamento, né, tem muitas pessoas que fazem constelação e acabam ajudando as pessoas a se resolverem. Então, ficou o convite para segunda-feira que vem, às 19 horas, pra gente falar desse assunto, tá? Olha, a Ana Paula entrou.
Tudo bom, Ana? Estamos encerrando aqui a live. Não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa. O que o Celso disse? Tenho também uma meta financeira de ficar independente, só recebendo dividendos de ações em 7 anos. Uau! Eu também quero isso.